aqui foi perdida, tá aqui comigo, tá? É do Mero 235, tá bom? Se você perdeu a chave de um quarto aí, por favor, tá aqui com a gente. Nós vamos retomar, o pessoal está adentrando aqui ao história para a gente retomar com a nosso próximo painel, o segundo dessa manhã de quinta-feira. Pedir o pessoal que já se acomode, por favor. Quando eu fui tomar um café, aí eu fui abordado pelas duas pessoas que falaram comigo assim: ah, você falou de cantor, falou de aniversariante, de intérprete, mas não falou dos dançarinos de ontem. E depois assim tem um after, né? Temos aí que fizeram os afters aí, que eu fiquei sabendo, tá? O pessoal falou. Tem uma turma ali que só Jesus na causa, viu? Tá, Anderson? Está só aguardando o pessoal se posicionar aqui para a gente dar início. O pessoal que vem no corredor. Cadê o Jefferson? Cadê o Jefferson? Aí? Ali. A Rose tá ali, a Kelly. Muito bom, vamos revê-los aqui, o Walter, o Anderson. A Cícera é dançarina lá de Montanha. Ela me abordou ali e falou: você não falou dos dançarinos ontem. Sopraram aqui que o nome do cartão não apareceu, tá o dono ou a dona, mas a gente tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Isso aqui. Mas não sei quem é o dono não, ou a dona, mas só me informar disso. Pessoal, então vamos fazer o seguinte: quando o pessoal está se acomodando aí, eu já quero convidar aqui ao centro do palco, que vai fazer a coordenação dessa mesa. Eu quero convidar mais uma vez aqui a Luísa Helena, por favor, Luísa, aqui conosco. Convidar também a Mirtes, por gentileza, elas que vão estar coordenando essa mesa agora. E eu quero, com muita alegria, convidar a Mariana Rosa. Mariana Rosa, ela que é do Instituto Cauê, que vai fazer agora essa palestra pra gente, a segunda da nossa manhã, do nosso segundo dia do nosso seminário, tá bom? Então fiquem atentos. Faremos essa palestra, a segunda da manhã, e depois, sim, aí, eu sei que vocês estão loucos para almoçar. Ah, caramba, acho que eu vou voltar para casa uns 3, 4 quilos a mais. Tá tendo mais comida do que palestra aqui. Luísa e Ides, por favor, podem conduzir. Mariana, bem-vinda, é muito bom estar aqui. Meu nome é Mirtes, sou da assessoria de educação especial, sou de estatura baixa, pele parda, cabelo curto, como diz minha neta, sem cor, porque é uma cor bem castanho. Tenho os olhos verdes, estou com uma blusa bege e no fundo nós temos a logo aqui do seminário. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Mariana. Prazer imenso estar conosco nessa manhã. Você que é uma pessoa assim maravilhosa, já vem lendo trabalho seu. Então, assim, é muito
uma honra estar conosco hoje. Tenho certeza que vai contribuir bastante com os nossos professores da rede estadual de ensino e de toda a rede municipal em particular. Então, eu me chamo Luísa, também atuo na assessoria de educação especial como técnica pedagógica. Eu sou uma mulher branca, cabelo no ombro, de cor castanha com mechas, tenho os olhos castanhos, uso óculos de grau, daqui a pouco. Estou usando uma blusa preta e à frente tem uma rosa dourada e meu sinal em libras é esse. E ao fundo nós temos a logo do evento. Bom, o meu sinal é esse. Quem me deu esse sinal foi o Arnaldo, lá do NEAP de Vila Velha. Convidamos você então, Mariana, para a sua fala. Obrigada. Vou pedir licença para ficar de pé, tá bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Gente, é um prazer enorme estar aqui hoje. Antes de qualquer coisa, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos, cacheados, acima dos ombros, uso um óculos de armação vermelho escuro, uma blusa azul marinho com um detalhe de renda próximo do pescoço, uma saia longa bege e sapatos beges. Vou falar agora no microfone, caso alguém tenha uma deficiência visual, eu preciso me localizar, eu estou aqui. E atrás de mim tem uma mesa com duas colegas sentadas e um painel onde alguns slides vão ser compartilhados e eu vou fazendo a descrição dos slides. Eu também sou uma pessoa de baixa visão, então pode ser, não sei se eu vou conseguir visualizar tudo que está nos slides, pode ser que eu peça ajuda para vocês em algum momento, tá? Meu sinal em libras, como chama o nosso intérprete aqui? Cássio, obrigada pela interpretação. Meu sinal em libras é esse aqui. Bom dia, se houver alguém sinalizante por aí. Muito bem, vamos lá, tô nervosa. Vamos respirar. Aí eu penso assim, vou respirar, vou ficar posturada e calma. Aí eu lembro do que estava acontecendo aqui ontem à noite, quando eu falo posturada e calma. Eu lembro que eu cheguei e o pau estava quebrando. O Léo Santana estava lá. A rabeta balançando. Eu vi! Muito bem. A gente vai falar sobre patologização da deficiência, capacitismo e seus desdobramentos. É uma conversa aqui. Obviamente que o que eu pretendo compartilhar com vocês é fruto do meu estudo, da minha pesquisa como mestranda, mas também é da minha experiência, não só como mulher com deficiência, mas principalmente, talvez, como uma das principais cuidadoras de uma criança com deficiência, que está em idade de escolarização, né? Então, é uma criança. Então, tem muito de pesquisa e tem muito de vivência também, né? E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente conversa. Eu espero que essa experiência da pesquisa, da vivência, possa de algum modo encontrar também a experiência de vocês no chão das escolas. Deixa eu pegar o passador de slide que eu deixei aqui. Aí, queria começar com essa frase, que é de uma autora estrangeira, né, uma ativista, chamada Alison Caffer. A Alison é uma mulher com deficiência e ela tem um livro chamado Feminist Queer Creep, em que ela fala sobre capacitismo. E logo no início, na introdução do livro dela, ela tem essa frase: minha cadeira de rodas e as minhas cicatrizes aparentemente dizem tudo o que precisam saber. O meu futuro está escrito no meu corpo. E aí, eu acho que isso já deflagra a nossa conversa para dizer que
alguns corpos têm marcas que antecipam os papéis sociais, os lugares que essas pessoas vão poder exercer e ocupar no mundo. E os corpos com deficiência estão inseridos nesse espaço. Veja, a minha cadeira de rodas e as minhas cicatrizes aparentemente dizem tudo o que precisam saber. É como se ela estivesse nos contando que a condição dela encerrasse, selasse, capturasse, conformasse, enquadrasse tudo que a gente pode querer imaginar sobre ela. Já está contido no fato de que a gente sabe que ela é uma pessoa com deficiência, que ela é uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Então, a partir disso eu já sei tudo que vai acontecer ou tudo que não vai acontecer com essa pessoa. Isso significa que o que a gente entende por deficiência tem uma relação muito estreita com relações de poder. Porque, obviamente, isso da gente olhar um corpo com uma característica e antecipar julgamentos, destinos, tem a ver com um repertório que foi moldado pelas relações de poder, que foi moldado por um determinado discurso que circula muito, que é um discurso hegemônico, que narra a experiência da deficiência a partir de um determinado lugar. Então, a gente entender que deficiência tem conexão com relações de poder é uma relação é um ponto de partida importante, e eu diria que mais que importante, ele é decisivo para a nossa conversa aqui hoje, porque a gente vai parar de pensar nas experiências de deficiência descritivas, descrever uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu descrevo. A gente é ótimo nisso. Os déficits, as comorbidades, os transtornos, as limitações, os impedimentos. E a gente faz uma descrição, entre aspas aqui, porque a escolha de cada uma dessas palavras não é inocente. Mas a gente vai suspender a descrição e vai pensar politicamente a deficiência. Politicamente. Vai pensar a deficiência inserida nas relações de poder, como nos ensina Tomás Tadeu da Silva. Tomás Tadeu da Silva diz que nenhuma identidade é um dado da natureza. A gente olha, observa e descreve. Toda identidade está inserida num sistema cultural, num caldo de cultura que produz, atribui significados, significantes, sentidos àquela identidade. Então, quando eu digo que sou branca, eu também estou dizendo que não sou negra, que não sou indígena, né? A gente está sempre fazendo essas determinações e marcações a partir do outro. E isso não é uma mera descrição. Não é um relato daquilo que a gente encontrou na natureza. Isso é produção social. Portanto, se eu escolho os termos limitação, impedimento, transtorno, déficit, especial, atípico, anormal, qual será a cultura hegemônica que está parindo, dando à luz a essas palavras? E a essa nossa maneira que a gente julga imparcial, científica, de, entre aspas, descrever a deficiência. E aí, isso vai nos levar a pensar no capacitismo fatalmente logo de cara. Porque o capacitismo embala essa estrutura que perpassa as nossas relações sociais, perpassa as tecnologias,
os espaços, as relações de modo geral, estrutura a nossa vida em sociedade. O capacitismo é uma tecnologia, um sistema que opera organizando o que existe na sociedade. E como é que o capacitismo opera? O capacitismo é uma postura, eu vou ler aqui para ser fiel ao conceito que foi cunhado por uma pesquisadora chamada Anaí Guedes de Mello, uma antropóloga e uma pessoa surda da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das principais expoentes nos estudos da deficiência no Brasil. Vejam, gente, eu estou no terceiro slide e já citei 2 pessoas com deficiência aqui, produzindo conhecimento. Isso diz do meu lugar político, de onde eu falo sobre deficiência aqui hoje. Quantos de vocês, professores, professoras, que estão na sala de aula, se referem ao conhecimento produzido pelas próprias pessoas com deficiência, e não pelos médicos, e não pelos familiares, e não pelos supostos especialistas? Quantos de vocês reconhecem as pessoas com deficiência como sujeitos, inclusive capazes de produzir intelectualidade? Voltando a Anaí. Anaí diz que o capacitismo é uma postura que advém do julgamento moral, que associa capacidade unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são capazes de ser e de fazer para serem consideradas plenamente humanas. Vejam, associa capacidade à biologia, funcionalidade de estruturas corporais. É isso que o capacitismo faz. Se você não tem o sentido da visão, o sentido da audição, se você não anda com as pernas, eu logo julgaremos incapazes. Óbvio que o capacitismo é mais abrangente do que isso, não é só isso. Não abarca só as pessoas com deficiência, mas aqui a gente está fazendo esse recorte de presumir incapacidade a partir de um julgamento moral sobre determinadas funções ou da ausência delas, funções corporais. E ela continua, ela diz, o capacitismo, eu acho muito bonito esse trecho, o capacitismo impede a consideração, vejam, de que é possível andar sem ter pernas, ouvir com os olhos, enxergar com os ouvidos e pensar em cada centímetro de pele que possuímos. O capacitismo também é a forma hierarquizada e naturalizada de conceber qualquer corpo como algo que deve funcionar, agir e se comportar de acordo com a biologia. O capacitismo é a tirania dos corpos considerados capazes, hábeis, perfeitos, normais, típicos, em detrimento dos corpos deficientes, aleijados, deformados, desviantes, de todos os corpos considerados abjetos pela corponormatividade. Aqui a gente poderia inscrever uma série de outros corpos. Os corpos das pessoas trans, os corpos das pessoas gordas, os corpos das pessoas com determinada sexualidade que a gente julga desviante, e por aí vai. Até as mulheres, as crianças, os idosos. Sobra pouco fora do arco do capacitismo. De modo que o corpo da gente, e quando eu falo corpo, está incluído o comportamento, a inteligência, né? O corpo não é só isso aqui que a gente está vendo, né? O corpo é a pessoa. Ele inscreve a gente numa perspectiva de mundo e de escola. Ser uma pessoa com determinado corpo
vai escrever a nossa experiência na escola e no mundo a partir de um determinado lugar. Era isso que a Kaffer dizia lá atrás. Minha cadeira de rodas e minhas cicatrizes aparentemente dizem tudo o que precisam saber. É isso. Outro dia, eu participava de uma mesa com uma amiga, muito amiga, querida e uma intelectual negra, e ela contava de uma festa junina na escola, quando ela tinha 10 anos, em que ela foi a única que ficou sem par. E, obviamente, a criança loira de olhos azuis era a primeira escolhida e era a noiva na dança da festa junina. O corpo da gente inscreve a gente na experiência de mundo que a gente vai ter. Alguém conhece essa senhora? Quem conhece? Hã? Não? Não fiquem muito em silêncio, porque eu não enxergo vocês. Então, se vocês não fizerem barulhinho, eu não sei se vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo? Ótimo. Porque eu não estou vendo os russos. Essa é a Helena Antipov, bastante conhecida, né? 1930, fomos lá atrás. Helena Antipov fez o melhor que pôde com o que ela tinha de conhecimento na época. Vamos olhar para isso a partir de hoje? Do que a gente sabe hoje, do que a gente caminhou até aqui. Veja bem, naquela época, a lógica era mais ou menos essa. A gente tinha uma razão idealizada, né? Uma ideia ideal, ideia ideal é redundante, de que a escolarização do aluno com deficiência significava que ele só ia ser admitido numa turma da escola, numa turma comum, da escola comum, se ele estivesse pronto, aqui entre aspas, pronto, para acompanhar os demais colegas, os eleitos, que a gente acha que são naturalmente pré-estabelecidos e capazes. Mas está tudo operando para que eles sejam capazes. Então só alguns ingressavam, em nome dessa razão idealizada. Quem não alcançava essa racionalidade permanecia fora, numa classe especial, olha o termo, olha os nomes, numa classe especial, é para parecer até que é bom, especial, né? Dentro de uma escola regular ou nas escolas especiais. Olha o termo, será que é escola? E é especial. Olha só, era o melhor que dava para fazer nessa época aí. Helena Antipov era considerada a vanguarda nessa época. No entanto, uma prática baseada em evidências, qualquer semelhança com os dias de hoje, fazia a classificação, naquela época, a commodity era a deficiência intelectual, hoje a commodity é o autismo, mas a racionalidade permanece. A commodity da deficiência intelectual tinha uma prática baseada em evidências chamada teste de Binet. Hoje a prática baseada em evidências é outra, supostamente uma ciência, que categorizava as pessoas assim. Aplicavam-se os testes e aí as pessoas estavam lá classificadas em supernormais, eu não consigo ler sem rir, supernormais, normais e infranormais. E ali nos infranormais tem retardado mental, débil mental, cretino, imbecil, idiota. Era assim a classificação. Vocês não conheciam nada? Tudo termo que a gente usa. Atentem-se aos termos. A linguagem e a vida são uma coisa só. E a linguagem carrega os instrumentos de poder. Muito bem. Derivando disso, a gente fazia uma escala de normalidade, inclusive. Isso está num artigo chamado Nem Anjos Nem Demônios. Vejam bem, a gente considera mais normal, né, nessa época, eu vou dizer que é nessa época, mas esse raciocínio permanece hoje, ele só se moderniza, se atualiza, mas o raciocínio é o mesmo. Basicamente são as pessoas que não aparentam ter uma deficiência
estão mais perto do que a gente chama de normalidade. Então, os estéreis, os colostomizados, as pessoas que têm uma comunicação que é considerada funcional, as daltônicas, as diabéticas, tudo isso está ali no campo do que a gente entende como normal. E aí a gente vai piorando, entre aspas, a condição de cada um, até chegar no que a gente chama de deficiência. E vejam que está lá no final da fila a deficiência intelectual. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, eventualmente até dito isso, quando a gente diz, nossa, por exemplo, eu ouvi muito isso, sua filha nasceu prematura, mas o cognitivo ficou preservado, né? Graças a Deus. O que está por trás desse cognitivo preservado? O que está por trás dessa ideia que a gente faz da hierarquia das inteligências, da cognição? Então, a deficiência intelectual está para o campo da deficiência, assim como a mulher negra de pele retinta está para o colorismo e para o racismo. A gente também pode entender que a deficiência mental está mais no extremo do que a gente considera oposto à normalidade. A comunicação que não passa pela oralidade também. Aliás, aqui, não passar pela oralidade é tomado como não comunicação nessa tabela. Como se não houvesse comunicação fora da fala. E aí, rapidamente, isso desliza para o lugar de não ter cognição e não ter inteligência. Ou ter uma deficiência intelectual. Rapidamente, a falta de oralidade vai para esse lugar. E o último eu acho muito curioso. Normal é o conhecido e anormal ou a deficiência é o desconhecido. Não é incrível a gente pensar nisso? Aquilo que a gente já conhece, portanto já dominou enquanto área de conhecimento, a gente normalizou. Significa que a gente incluiu nos nossos repertórios de ação sobre a realidade de maneira incorporada na nossa prática, internalizou, faz parte da nossa rotina, do nosso repertório. E aquilo que eu desconheço, não rotinizei, não faz parte do meu repertório, eu tomo como deficiência, como anormalidade. Eu acho que isso nos diz que o nosso repertório de mundo está pequeno. Muito. Que a gente está pequenininho, precisando ampliar. Vamos mais um pouquinho? Aqui, deixa eu ver se vai entrar. Opa, passei demais, desculpa. Aqui. De uma forma intencional, aqui a gente vai entender como é que essa maneira de organizar, interpretar, com base na ciência, como se fosse neutro. Neutro só detergente, né, gente? E olha lá, veja bem, a gente está entendendo que essa maneira de interpretar, organizar, ela patologiza a deficiência. Veja o que está dito aqui, ó. De uma forma intencional, dizer que uma criança tem certo tipo de transtorno, ou déficit, ou desvio, significa dizer que ela possui alguma desordem e que deve ser objeto de intervenção da medicina. Ela identifica, ela medicina. Ela identifica, ela intervém, logo ela. Ao dominar signos e sentidos, a medicina coloca à margem os outros saberes. Vocês estão aí? Que saber é esse que está à margem da medicina? Que saber é? Obrigada. Para desmedicalizar nossos olhares, é preciso compreender o discurso médico sobre a infância e as suas experiências de escolarização, não
como um progresso no campo científico, mas como uma construção discursiva que se pretende hegemônica na sua forma de intervenção e controle do campo educacional de vocês, nosso.